E nós vamos falar agora um pouco sobre a relação dos Estados Unidos, redes sociais e censura. Trouxe aqui embaixo. Esse primeiro aqui é para vocês lerem depois, tá? E é uma reportagem e barra um estudo falando sobre a censura sistemática que as redes da Meta, ou seja, Facebook, Instagram, Threads, fazem de conteúdo pró-Palestina. É uma coisa que é bem sabido de quem é de esquerda aqui, isso é conteúdo de esquerda, que falar da Palestina é uma coisa que desmonetiza rapidinho o teu canal. Teu canal, começa a ficar shadowbanned, começa a não monetizar nada se tu fala da Palestina, tá? Nós já trouxemos um vídeo aqui também, que é uma recomendação de um vídeo da Al Jazeera falando sobre isso. Eles entrevistam várias pessoas que tinham relação com palestinos e tiveram suas contas shadowbanned. Então isso não é meio que um segredo, tá? E a gente ouve, por exemplo, todos esses canais de direita, eu vi os 4 vídeos, eles não falaram censura da Palestina, dizendo, agora a questão do conflito palestino vai deixar de ser censurado pela Meta. Será que vai deixar de ser censurado? Isso é uma narrativa que eu não vi ninguém chamar atenção. O TikTok sendo banido na porra dos Estados Unidos tem um pouco a ver com essa questão ali de cima. Eles dizem, é uma questão de segurança nacional. Porra, segurança nacional, meu. Vocês, a gente sabe, a gente já passou o Snowden. Vocês olham dentro de todas as empresas de vocês e espionam todos os seus cidadãos e podem fazer, basicamente, ler qualquer coisa que a gente coloca nos Estados Unidos. Vocês são o maior risco, né, para a segurança nacional de todos os países. Eu digo vocês, os Estados Unidos, as redes sociais de vocês, mas daí porque agora tem uma rede social no país de vocês que é popular e vocês não controlam, vocês ficam, vocês já prestaram atenção que se o Partido Comunista Chinês quiser prestar atenção nas nossas coisas, sim, meu, eles podem, que nem vocês fazem o tempo inteiro. E daí vocês pegaram e estão dizendo, não, nós vamos banir essa rede aqui porque eles não quiseram abaixar a cabeça pra gente. E mais, era lá um dos únicos lugares onde o discurso pró-Palestina conseguia correr mais solto. E é um dos motivos também que o pessoal fala que o sentimento dos jovens, principalmente os que fazem uso pesado da internet, ou seja, todos, é muito mais positivo com relação à Palestina e muito mais negativo com relação a Israel do que os outras demografias. E se vocês verem a diferença do discurso pró-Israel, né, e o discurso pró-Palestina na mídia tradicional e redes sociais tradicionais versus TikTok, é bastante grande. E daí eu trouxe algumas outras coisas para vocês lerem. Vocês vão ter que ler, tá ligado? Vocês têm que trabalhar. Estudo mostra que conservadores postam mais informação nas redes sociais. Isso é um negócio que eu trago sempre para vocês, mas eu trouxe o link do estudo agora, beleza? Os conservadores, se a gente usasse regras muito simples de respeito, sei lá, a direitos humanos e respeito a fatos que estão corretos, ok? A maioria deles ia ser banido das redes sociais. Então existe uma narrativa de assim, olha, muito mais conservadores são banidos das redes sociais. Meio que é verdade esse fato. O que eles tiram de contexto é que os conservadores são as pessoas que mais postam desinformação nas redes sociais. E eu acho que existe um movimento agora político do Zuck se aproximando do Trump de dizer uma coisa mais ou menos assim, olha, mudou agora essa coisa de assim, de dizer que pessoas transgênero é uma coisa aceitável, mudou essa coisa de aceitar pessoas LGBT, mudou essa coisa de não ser racista, mudou essa coisa de não falar mal de imigrante. Agora, as normas culturais e políticas, elas estão muito mais pro lado desse racismo, estão muito mais pro lado dessa discriminação com minorias, então não faria sentido a gente banir os conservadores, que já é um desbalanço histórico, que na realidade esse tipo de discurso, se eles seguissem tintim por tintim o que eles dizem, deveria ser banido. Leiam depois isso aqui. E daí, para falar de censura nos Estados Unidos, eu estou sempre citando isso, trouxe o projeto, ok? Flórida quer ensinar sobre os perigos do comunismo. Isso aqui é só um estado, né? Um dos estados mais reaça dos Estados Unidos, mas eles estão querendo essa lei para que as crianças sejam obrigadas a aprender na escola que o comunismo é a pior coisa que já existiu no mundo, né? E não venham ter ideias comunistas aqui, para falar do país onde tem a lei mais avançada de liberdade de expressão. E daí isso aqui me lembra uma coisa que a gente tem que prestar atenção. O Zuckerberg diz assim, gente, nós vamos liberar tudo. O que é crime mesmo? Nós vamos fazer filtro, nós vamos ir atrás do que é crime mesmo. O resto vai ser caso a caso, vai ser denúncia, vai ser nota da comunidade. Só que daí o que acontece? Os Estados Unidos vai pegar, daqui a pouco vai dizer, não, mas é que todo esse discurso antissistema, esse discurso de que comunismo é legal, esse discurso, isso daí é crime, né, pessoal? Então não dá para ter isso. Isso é uma possibilidade dos Estados Unidos ir. E para quem acha que isso é exagero, apresento vocês o período macartista durante a Guerra Fria. Foi basicamente isso, né? Se vocês gostam de jogar videogame, Fallout é uma série que mostra bem como é que funcionava isso. E daí essa última que eu vi hoje, da 404 Media, que é assim, Facebook censura reportagens sobre a censura do Facebook. Então eu adoro esse site 404 Media. De novo, o link tá aqui, tá, pessoal? Assim, quem tá pedindo os links,
Eu vou colocar eles hoje de noite, tá? No teclas.soberana.tv. Aí depois vocês voltam e dão uma olhada. Mas eles mostraram de uma maneira bem interessante que, assim, olha, o Facebook disse, não, pô, nós temos que liberar, nós estamos errando demais e tal. E daí eles citam alguns casos de pessoas que, por exemplo, são ativistas pró o Facebook deixar mostrar, por exemplo, mamilos, que é uma coisa que eles censuram, né? Mamilos são polêmicos. E daí eles fazem uma reportagem sobre isso e a reportagem é bloqueada pelas normas da comunidade, sendo que o conteúdo de mamilos não estava sendo bloqueado. Eles fazem reportagens falando sobre decisões que o Facebook toma sobre a Palestina lá e elas não vão longe no Facebook. Tipo, é uma reportagem interessante para vocês darem uma olhada sobre isso. Então, assim, sabendo de tudo isso, eu queria falar agora pros comunistas. Se você não é comunista, você vai embora do chat. Já foi embora? Já foi embora? Como fazer o pessoal que discorda de mim não ir embora da live, né? Vocês já foram embora? Tá só entre comunistas aqui? Mas então, assim, agora eu quero falar. Várias pessoas se sentiram, assim, meio que entristecidas ou um pouco desesperadas com esse tipo de coisa, dizendo assim, putz, estamos perdendo, sabe? Eles viram um vídeo do Ancapsu e ficaram assim, cara, é muito triste, realmente, a direita venceu, tá ligado? E daí tem algumas discussões que eu queria ter aqui. Essa aqui é a que eu menos quero ter, mas eu quero largar umas pills aqui pra gente conversar. Muita gente tá falando, pô, redes sociais próprias, soberania nacional. Vocês sabem que eu famosamente sou um pouco receoso de sugerir esse tipo de coisa, de tipo, não, nós temos que fazer nossas redes sociais próprias, tá? Por quê? Porque eu acredito que a gente tem uma dificuldade muito grande de competir com esses grandes monopólios e muitas vezes quando parte uma coisa grassroots da comunidade, uma pessoa criou isso, vamos chamar nossos amigos para fazer essa rede, elas acabam morrendo de inanição, elas não são usadas, elas não conseguem competir por atenção, né, e por uso com as outras redes maiores. Porém, agora é um momento muito legal para a gente falar sobre isso e para a gente pensar como é que isso apareceria, porque eu famosamente já disse em vários momentos, tá? No Brasil, se eu chegasse e dissesse hoje, olha, o Lula tinha que criar um Facebook do Brasil, é uma cópia do Facebook, inclusive com liberdade de expressão garantida exatamente como está na Constituição, pode ter tudo isso, tá? E proibir o Facebook de operar no Brasil. Se eu chegar e dizer isso hoje, 90% da população, acho até, ou talvez um pouquinho menos, vai dizer, isso é bobagem, isso nunca daria certo, isso não funciona. Então, assim, é uma questão de um momento, não faz sentido, e a gente não estava nas condições materiais de fazer isso. E eu acho que existe um movimento, principalmente o movimento do pessoal que gosta na TI, que ele está mais interessado em construir um negócio técnico, em dizer, não, mas eu boto uns computadorzinhos aqui, eu boto 3 programadores aqui, nós fazemos e tal, e menos na luta política extremamente difícil que seria de a gente fazer uma coisa assim funcionar. É uma coisa que eu acho que o pessoal subestima da China. Algumas pessoas ficam, pô, na China que é país sério, na China eles têm isso. Tá, mas olha, teve anos de luta política lá e teve uma revolução socialista pra acontecer isso. Só que assim, eu acho que agora é o momento pra gente falar sobre isso e agora é o momento de explorar essa contradição e começar a pensar as coisas. Eu acho que nem o Zuckerberg, concordo com o Zuckerberg, esse tipo de coisa não vai pra frente sem o apoio do governo. E a política de tecnologia do governo do PT não parece ter nenhum interesse em fazer esse tipo de coisa. Eles não têm nem interesse em ter soberania nacional dos nossos dados, das nossas estatais, está se falando em parceria público-privada, sabe, empresas de fora rodarem modelos de IA para nos prover soluções. Então, assim, eu acho que é pressão do governo fazer isso, conversar sobre a questão política. Mas então, já que a gente está falando da questão política, vamos falar um pouquinho mais para baixo isso aqui, ó. Qual é o papel de um militante na internet como ela está configurada hoje? Até pouco tempo, quem segue o canal há mais tempo, vocês devem ter visto eu tenho dito, esse trabalho que eu faço aqui é agitação e propaganda. Então eu venho aqui, eu chamo a atenção para vocês das contradições, a gente tenta se inserir nesse campo onde a gente está falando com trabalhadores de TI ou com trabalhadores de outras áreas, pessoas que vêm pelo entretenimento, mas a gente coloca uma perspectiva mais próxima da perspectiva da classe trabalhadora aqui para plantar essa sementinha para vocês, para engrossar o nosso movimento e para isso depois reverberar em outras partes do movimento. Talvez, né, esteja chegando a hora que esse trabalho aqui nunca foi suficiente, mas ele começa a não fazer mais tanto sentido se começar a ficar cada vez mais hostil às redes. Porém, eu vou fazer o argumento para vocês que eu acho que isso aqui ainda faz sentido junto com outro trabalho, tá? E não venham me acusar
de ser playboy, que fica sentado no sofá fazendo live. O trabalho da Soberana já é um trabalho muito mais compreensivo. Nós temos diversos camaradas atuando em outras áreas. Nós temos o projeto Sameca, que trabalha com psicólogos atendendo pessoas que precisam de tratamento a preços muito mais em conta e profissionais que estão recebendo melhor do que eles estariam recebendo em plano de saúde. Nós temos o CEPEM, que está começando a organizar professores e organizar aulas, organizar cursinho popular. Nós temos o Júri, que está começando a configurar advogados e juristas para a gente atuar nessa área aí também. E nós temos muitos outros projetos, tá? Então a Soberana já está extrapolando mais disso. Só que, porém, mesmo nos ambientes hostis, eu acho que faz sentido ter esse trabalho. Como, tá? Nós precisamos defender, isso é uma coisa que a Soberana desde o início começou a fazer e fica cada vez mais claro pra gente, a organização e a superação do trabalho artesanal de agitação e propaganda. Ou seja, o nosso trabalho de agitação e propaganda não depende do fato do Facebook deixar os vídeos aparecerem, não depende do fato do Facebook estar impulsionando ou não os vídeos, não depende do fato do Facebook estar monetizando ou não. Se a gente está fazendo agitação e propaganda, é muito bom, né, que a gente consiga receber um dinheiro, que a gente consiga que vocês financiem e tal, mas a gente não pode contar sempre com isso. A gente não pode estar ali aos belos prazeres da rede. E às vezes se confunde muito essa coisa de tipo, não vale a pena estar nas redes hostis porque você vai estar sendo levado de um lado para o outro, você vai estar sendo desmonetizado, mostrado, porém eu estou fazendo argumentos para vocês que vale, tá? Porque assim, nós sempre tivemos em desvantagem. Não se sintam desmotivados nesse momento, porque para mim ele está marcando uma escalada maior das tensões que a gente tem. Tá ficando mais claro que a gente precisa ter um controle maior do discurso de esquerda na internet, né? E eu já vou explicar para vocês por que eu acho que isso é um controle maior do discurso de esquerda na internet. Se nós acreditamos que a gente está do lado certo da luta de classes, e nós temos a verdade, e ambas as afirmações são verdade, eu pedi pro pessoal que não era comunista sair, porque vocês iam ficar gatilhados com essa frase, tá? O que é necessário é que a gente tenha uma profissionalização do nosso trabalho de agitação e propaganda, que é o que a gente faz nessas redes sociais que são hostis. Para organizar nossos grupos, mensagens, nossos diálogos, nossa vida privada, todas as nossas coisas, nós temos que buscar criptografia, nós temos que buscar plataformas que sejam no Brasil, que tenham segurança, tudo isso. Para fazer o trabalho de agitação e propaganda, nós temos que vir para essas redes aqui, que é onde as pessoas estão. Tá? Se nós buscarmos sempre a melhor leitura da realidade e a melhor tática, né, que é no curto prazo, e a estratégia, que a estratégia final é realizar a revolução socialista, nós podemos e devemos atuar nessas redes. Daí exemplos, a gente tem que pautar os debates centrados na necessidade da classe trabalhadora. A gente não pode ser que nem vou citar uma pessoa que eu não gosto e eu não me importo de criticar porque eu não considero que é do nosso campo. Henri Bugalho. Henri Bugalho, se o Bolsonaro peidar, o Henri Bugalho assim, pô, vocês viram que o Bolsonaro peidou? É foda, porque quando o Bolsonaro peida, isso me lembra de um livro do Foucault e do Derrida que eu li, que ele fala assim, às vezes o peido fede para um, mas não fede para outro. E o que vocês acham? Leiam meu livro 50 falácias para você debater com uma pessoa e siga o canal. O Henri Bugalho deve estar felizíssimo que vai ter Trump e provavelmente nós vamos ter um governo de extrema direita daqui a 2 anos no Brasil, porque já começou aquela coisa do Trump, vou anexar o Canadá! E daí o Henri Bugalho, beleza, conteúdo infinito, tá ligado? Esse não é o trabalho de agitação e propaganda. Nós podemos, né, explorar as contradições e falar, mas nós temos que pautar o debate centrado nas necessidades da classe trabalhadora. Por isso nós precisamos ter organização, por isso nós precisamos ter uma linha política, por isso nós precisamos ter um trabalho que não é artesanal, que não é só o que as redes estão querendo mostrar pra gente. E a gente tem que usar as redes para alimentar um trabalho de base fora das redes. Isso é tanto pro trabalho da Soberana, mas pro trabalho da UP, do PCB, do PCBR, do PSTU, PCO, foda-se, né? Vai tomar no cu, PCO. Mas é isso que eu acho, tá? E daí só pra acabar, porque eu vi que tem uma coisa que talvez eu não tenha explorado. Obviamente isso é um golpe muito grande. As redes sociais começarem, talvez o Facebook, Instagram, a Meta e talvez o Facebook e outras, não terem, digamos assim, mais quase nenhum controle do que está sendo colocado ali e deixarem tudo na mão da comunidade, porque hoje a extrema-direita, que é esse grupo que está defendendo os interesses do capital e cada vez mais, né, na Itália, nos Estados Unidos, no próprio Brasil, a gente tem movimentos enormes de pessoas que são cooptados por isso, por um discurso que é populista, mas que no final defende os interesses do capital. Eles têm no momento mais pessoas, mais dinheiro, e eles defendem uma dinâmica que ajuda as redes a ganharem mais dinheiro, né? Inclusive, se eu ficar lá o dia inteiro escrevendo notinha para dizer que uma conta com 2 seguidores fascista que tá replicando fake news tá errada, o Zuckerberg tá ganhando dinheiro, tá ligado? Tá mostrando propaganda, eu tô usando a rede dele.
Então, eles estão ganhando agora. Mas esse recrudescimento que a gente tem só mostra como o nosso trabalho é importante e que, na realidade, que nem eu disse, se nós temos a verdade, a gente tem que achar que a gente tem a verdade porque a gente está do lado certo. Nós só precisamos melhorar a nossa análise, melhorar as nossas táticas de agitação e propaganda e, no final, a gente vai ter resultado, a gente vai ter a vitória. Mas, enfim, isso aí é um caminhozão, né? Estaremos juntos, camaradas. Beleza? Eu acho que é isso sobre essa coisa aqui. Às vezes eu me perco, não sei se eu fui coerente, mas é isso.